are you coming to the tree? O cachorro. Peraí, irmão. A gente tá faminto. Jogos Vorazes. Cachorrinho, filha da puta. Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, é uma grata surpresa e talvez, quiçá, uma das melhores histórias de origem de vilões dos últimos tempos. Olha, quem diria? Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni e você está no Filodoxia para uma resenha, um bate-papo com spoiler de Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes. Simbora! Mr. Snow, let me ask you one final time. What are the Hunger Games for? Hanging tree. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que as Big Techs, as mídias sociais e os jogos de guerra continuem a destruir a nossa vida, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia ou qualquer outro lugar que não no canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Vamos começar por ela, Susan Collins, autora, escritora de uma das coisas mais interessantes da cultura pop, talvez desde Harry Potter, a J.K. Nojenta, transfóbica, nojenta. Quem sabe que você é? Você é um lixo total. Mas enfim, Susan Collins, muito boa escrita, assim, o material base é muito bom. Eu não sabia da existência desse livro de mais de 600 páginas, maior do que A Esperança, salvo engano, que foi aquele que foi dividido em duas partes lá anteriormente. E aqui, o diretor também volta, editor, coloca ele aqui por gentileza, o diretor também volta, o Lawrence, ele volta aqui e isso é importante, né, pra a gente ter uma história com um estilo, né, parecido cinematograficamente, narrativamente, então é muito interessante você ter essa equipe reunida, tanto em termos de material base principal da Susan, e aqui o Lawrence também, voltando à direção, traz um filme surpreendentemente, pra mim, que não li o livro, coeso, narrativamente engajante, com quase 3 horas de filme, que não parece que tem 3 horas de filme, é diferente de, sei lá, o último longo que eu vi, que foi A Lua das Flores, Assassino da Lua das Flores, que tem crítica aqui no canal, dá uma olhada lá, mas que você sente um pouco o tempo passar. Mas aqui não, aqui a narrativa é levada em capítulos, os 3 capítulos, de um jeito tão envolvente que você não sente, o material base é muito bom e respeitado aqui, e é uma história não maniqueísta que, assim, é muito engajante da gente acompanhar a decadência moral do Snow e todos os personagens que o circundam aqui, e assim, pra mim, começando esse nosso bate-papo, foi uma grata surpresa em termos de cultura pop. A gente estava precisando de um retorno de Jogos Vorazes e foi um ótimo retorno, isso é muito bom. Bom, e como esse é o primeiro vídeo de Jogos Vorazes aqui no canal, o canal começou em 2016 e tem várias coisas pra gente discutir aí, desde a política de pão e circo em Roma, a questão da mídia, Guy Debord, sociedade do espetáculo, jogos de guerra, Maquiavel e etc. Então vamos chamar logo um... Momento filosófico. Pois é, então esse vídeo de crítica aqui, de resenha, vai ser um grande momento filosófico pra gente debater algumas questões. Já vamos começar logo com ele, o supra-sumo da Realpolitik, Nicolau Maquiavel. Sim, Nicolau Maquiavel pra mim é um dos filósofos principais pra gente poder pensar a obra, mas sobretudo aqui pensar o processo de formação ou deformação do nosso querido, ou nem tanto assim, Snow. É uma ideia de degradação moral e da formação desse príncipe, né? Desse presidente. E é interessante pensar Maquiavel nessa lógica de formação de um bom governante. E aí eu chama assim a frase, o chavão de Maquiavel, que é a ideia que ele fala, né, que para um bom governante, em um dos seus trechos, um dos seus capítulos, não só pode, como tem o dever de mentir. Né? Basicamente é isso, de mudar de palavra, de não empenhar a sua palavra, de ser dissimulado. E é algo que a gente vê aqui o jovem Snow fazendo, sobretudo ali no terço final do filme, né? Ele diz uma coisa para um grupo, diz uma coisa para outra, e para o reitor ele fala uma outra coisa. Ele começa de alguma forma a se tornar seu pai, como diz a excelente Tigres aqui, que está maravilhosamente vivida no filme. Mas assim, em Maquiavel é muito interessante pensar essa ideia da Realpolitik, né? Nós temos o personagem aqui da Gal, da maravilhosa Viola Davis, assim, e tantos outros aqui, que tem essa coisa do jogo pro público e da política interna. Tão comum a gente pensar em Israel, Palestina, Hamas, Brasil, Venezuela e tal. O próprio bolsonarismo, o próprio Lula aqui no Brasil fala uma coisa pras câmeras, mas faz outra. Então, assim, o bom governante, o príncipe, ele tem que, de alguma maneira, ou
de certa maneira, mudar de ideia ou mentir, né? Não é bem mudar de ideia, mas mudar, ter várias faces, assim. E ainda em Maquiavel tem a coisa do virtu e da fortuna, né? A fortuna é aquilo que se aplaca sobre nós, né? Tipo, sei lá, o World Trade Center nos Estados Unidos. E aí vai lá o vice-presidente Joe Biden não, Dick Cheney, não lembro agora. O vice-presidente americano, tem um filme, acho que tem crítica aqui no canal, o vice-presidente foi vindo lá pelo Christian Bale. Enfim, tem lá o 11 de setembro, tem pandemia, tem várias questões que se aplacam sobre o governo, sobre o Estado, como no caso a guerra civil e etc. Como fazer isso ou transformar isso em algo positivo para si, enquanto governante, enquanto príncipe ou enquanto Estado. Aí criam-se os Jogos Vorazes, no caso aqui de Panem, dos 12 distritos e tudo mais, né? É um jeito de você pegar a fortuna, ou seja, a revolta do proletariado, a revolta dos trabalhadores, daqueles que têm o trabalho e dão mão de obra e matéria-prima e etc. para a capital, usar dessa guerra como algo para reafirmar o seu poder. E aqui eu já posso chamar o segundo autor, que é Karl Marx. Sim, Karl Marx. Ai, você, jovem neoliberalóide, que fica com nervoso, com frição quando ouve Karl Marx, segura tua onda, fica aqui, não vai embora não. Olha só, então Karl Marx ele tem uma ideia bem interessante, que é essa ideia de luta de classes, e que está muito presente aqui em Jogos Vorazes desde o início. E é muito interessante ver isso presente em Hollywood de modo geral, né? Você tem lá, sei lá, os rebeldes em Star Wars, por exemplo, né? E aqui, nesse universo de Jogos Vorazes, Snowpiercer, né? O Expresso do Amanhã, você tem essa ideia de luta de classes muito clara. Você tem lá a pirâmide, a base, o proletariado, aqueles que mantêm com o trabalho e tal. Você tem a revolta e você tem um governo central com uma minoria, com muito privilégio, grande concentração de renda. E como o capitalismo, o sistema econômico que trabalha nessa ideia de expropriação, lucro e etc., acaba criando suas próprias contradições, suas próprias revoltas e, eventualmente, o seu próprio fim. Então a ideia marxista aqui é muito forte em Jogos Vorazes de modo geral, né? Os mineiros, toda essa ideia de você ter o proletariado que vai sendo massacrado numa necropolítica muito forte, em biopoder, biopolítica, e aí a gente chama o nosso terceiro autor, Michel Foucault. Sim, Michel Foucault aí em diálogo com a Tilly Mbembe, né? Mas Michel Foucault, sobretudo, com a ideia do panóptipo, né? A ideia do panóptipo de Jeremy Bentham, a ideia da vigilância e internalizar essa vigilância, e dentro ali dos distritos e da noção de Jogos Vorazes, você tem essa perspectiva da vigilância constante o tempo inteiro, de câmeras em todo lugar, se bem que às vezes a gente vê que no filme, quando não convém, não tem câmera, né? Mas enfim, deixa pra lá, a gente vê isso depois. Vou fingir que não vi. Mas aí em Foucault você tem essa ideia da vigilância, do panóptipo, os cidadãos se sentem vigiados o tempo inteiro, cidadãos não de Panem, mas também são, tá? Então são vigiados o tempo inteiro, mas sobretudo a ideia de biopoder e biopolítica com relação, sobretudo, aos distritos, né? É uma gestão dos corpos, é uma gestão de vida e morte, isso também está presente em Jogos Vorazes de uma maneira explícita, com a metáfora, com a analogia evidente e clara, nem tão sutil, com a política de pão e circo romana, né? Lá da Roma Antiga, onde você dá entretenimento e ao mesmo tempo você dá punição, lembrança com a própria existência dos jogos. E para fechar aqui, talvez uma provocação. Friedrich Nietzsche. Sim, Friedrich Nietzsche com a ideia de vontade de potência e de super-homem. Acredito eu que em certa medida, em boa medida, o arco do Snow é um arco de um super-homem nietzschiano. É alguém que tem a adversidade, ou seja, a fortuna contra si, né? Lhe falta dinheiro, lhe falta fortuna, lhe falta recursos, e ele consegue, de alguma maneira, entender o vocabulário, entender a gramática do poder, em termos até discursivos, né? Quando a gente vê no início do filme, ele fingindo ser mais racista, mais arrogante, mais elitista, com muita pose e muita pompa, ele entende essa gramática, essa linguagem do poder. Todos os personagens que vão atravessando ele, de alguma forma vão moldando esse indivíduo, não de forma vitimista, mais um mérito aqui da autora, mas em termos nietzschianos, ele quando chega no final, em um contraplano, né, um plano invertido, né, no início, ele tá indo para a universidade, de frente para a câmera, de costas para a cidade, para a estátua da liberdade ali de Panem, e no final ele tá indo de frente, altivo, num contre-plongé, a câmera de baixo para cima, e a cidade que estava atrás dele, oprimindo ele e de alguma maneira forçando ele a ser o que ele não era ou não é, isso se inverte no final, né? Ele vai de frente para a estátua, ele encara a cidade, ele encara a estátua como eu vou te domar. Eu vou te dominar, eu vou impor sobre você, cidade e Panem,
a minha vontade de potência. Eu vou ser o super-homem. Dá pra pegar essa ideia? Porque o Nietzsche trabalha com uma ideia de uma transvaloração dos valores morais. Assim como em Maquiavel, a moral é para o indivíduo. Para o governante não existe moral. Para o Estado não existe moralidade. Existe o desejo de manter ou ampliar o seu poder. E a jornada do Snow aqui fecha perfeitinho esse arco, até em termos cinematográficos, semióticos e imagéticos, essa ideia do ir e vir e como ele foi e como ele volta dessa cidade, dessa indústria, desse sistema que ou te tritura, ou te oprime de vez, ou você se adequa a ele e eventualmente dobra ele à sua vontade, como a gente sabe que o Snow vai fazer. E o quarto ou terceiro autor, já estou me perdendo, esse momento filosófico vai ficar grande, até porque a obra da Susan é interessante. Temos aqui Guy Debord. Guy Debord, olha que bonitinho. Guy Debord. Guy Debord com a Sociedade do Espetáculo, né? Filósofo francês, que trabalha a ideia da indústria cultural, sobretudo ali pós Segunda Guerra Mundial. Junto ali tem um diálogo, dá para se estabelecer com a Escola de Frankfurt e tudo mais, mas o Guy Debord ele trabalha a ideia de uma sociedade que é baseada na imagem / espetáculo, que as relações sociais e humanas são mediadas por essa imagem, seja em movimento ou não, estático ou não, e tem um componente muito importante para os produtores hegemônicos dessa imagem, que é a questão da despolitização e da alienação. Ora, se você sacou e pescou o que eu estou falando, estamos falando claramente dos jogos em si, dos jogos vorazes em si. É uma sociedade que é mediada pela imagem, onde a punição e a lembrança também ao mesmo tempo que opera numa lógica da despolitização e da alienação. Olha como é rico, como interessante, recomendo bastante a leitura. Guy Debord tem na internet, é fácil achar o PDF. Então, quando você tem uma sociedade onde a religião se torna espetáculo, a guerra se torna espetáculo, tudo se torna espetáculo, então nada tem peso de verdade, né? Você despolitiza tudo, você aliena a todos. Então, Guy Debord, dá pra gente ter uma perspectiva bem interessante a partir da leitura de Guy Debord, com essa espetacularização da punição, né, que trabalha com a ideia de memória, sobretudo com os distritos, obviamente, né, para que eles não se revoltem mais e tal, e a resistência. Então a ideia de Guy Debord de sociedade do espetáculo e uma sociedade que é mediada pela imagem despolitizada e alienada é de suma importância para a gente pensar e para além da obra. Bom, assim, de restante, eu tenho muito pouco para falar, né? Os personagens são muito bem escalados aqui, o elenco é muito bom. Se bem que o personagem da Lucy, que fez lá o West Side Story, coloca ela aqui, por favor. Não sei, sabe? Eu tenho um certo ranço com ela. Ela canta muito bem, ela me convence durante o filme, mas falta, não sei se pode parecer misógino, machista, sei lá, mas falta um sal nessa menina, sabe? Ela é muito fraquinha, não tem o carisma da Katniss pra mim, não foi tão bem desenvolvida assim, coisa que eu ouvi dizer que nos livros é melhor desenvolvida. Ela, a tribo, ela enquanto líder de resistência, algo que o filme sugere, aquele final dela tomar o tiro ou não, sumir ou não, parece que o filme privilegia demais o Snow e esquece um pouco de fortalecer o personagem da Lucy, e eu acho que fortaleceria também o Snow, né? Porque é aquilo, os personagens eles vão dando munições ou indícios para o Snow ser o que ele é. A Doutora Gal, a própria Lucy e o Reitor e etc. vão atravessando o Snow de várias formas e formando esse indivíduo, né? Então talvez fortalecê-la seria interessante. Talvez seja para mim a única ressalva assim de elenco. Tem um ponto positivo que é o Michael Flipman, né? O Homem do Tempo, que faz a apresentação dos jogos, excelente. Tem crítica aqui no canal, ele tá lá, excelente. Asteroid Seed é um ator muito, muito bom, que traz um dinamismo, um carisma, é um personagem que tem um segmento bem legal. E falando em segmento, não foi muito estranho pra mim a divisão em 3 capítulos. É bem verdade que o terceiro é uma quebra bem grande, que eu demorei uns 5, 7 minutos pra entrar, né, nessa nova história, mas depois se torna um thriller quase que de espionagem, Guerra Fria e tal, e é bastante engajante, tão bom quanto os 2 primeiros. Os jogos em si não são um foco e também são desinteressantes, os personagens, as mortes ali, tá? Até porque não tem construção desses personagens, então aí tem alguns momentos de conveniência, né? Quando o Snow vai lá na arena, acabou de ter um atentado terrorista, ele entra lá com maior facilidade, ligam-se, desligam-se câmeras, tem ou não tem câmera quando é conveniente, algumas mutilações na montagem são evidentes assim no filme, o próprio arco da Lucy, né? Ser um arco que parece que falta alguma coisa, mas no geral é um filme que ele funciona muito bem, essa coisa do young adult, né, o jovem adulto, é um filme em termos de entretenimento que a gente estava precisando, sabe? É um material novo, apesar de, óbvio, ser remanescente de um material de quase 20 anos atrás, assim, mas é algo novo, é um frescor, não é só uma mera continuação feita pra, sei lá, caça-níquel, tem esmero, tem cuidado ali, o filme tem um valor de produção muito interessante, uns figurinos excelentes,
competentes, atuações muito boas, uma direção muito competente, talvez a direção mais madura do Lawrence aqui, por dominar talvez esse universo, usando muito do contra-plongé, né, que bota o personagem, né, altivo, né, ele usa bastante isso, né, em alguns momentos ele usa o plongé normal, né, que é o mergulho, mas na maioria das vezes ele usa o contra-plongé para enaltecer, sobretudo o Snow e tal. Então, em termos técnicos, assim, a escolha das canções, a escolha do elenco, a amarração, a divisão em capítulos, faz o filme ser um filme muito efetivo, muito engajante, que você não sente as quase 3 horas do filme e que talvez seja, como eu disse lá no início da cabeça, uma das melhores histórias de origem de vilão dos últimos tempos. Talvez só fique aí batendo com o Coringa, que talvez seja melhor, mas alguns criticam que Coringa, entre aspas, vitimiza, algo que eu discordo. Mas enfim, por isso tudo, a minha nota para Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é nota 8.7. É um 8.7 com louvor, só faltou essas coisinhas que eu falei, né, de aprofundamento de alguns arcos, a questão da montagem, mas é um material muito grande, 600 páginas, mas é sim uma história que vale muito a pena ser vista no cinema e que não cansa e que faz a gente pensar muitas coisas, inclusive do nosso modo de vida, do nosso contexto, como nós nos relacionamos com o mundo, com a guerra, com as imagens e com o outro. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.